Salmos 32. Todos encontraram? Diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservas das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei, o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freio e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Amém? Pai, muito obrigado, Deus, por esta porção das Escrituras, por essa porção entrar em nossa mente, em nosso coração, mas que não seja apenas uma leitura, que não seja apenas uma poesia, que não seja apenas um cântico, mas que seja uma palavra que venha moldar-nos internamente, que venha transformar o nosso caráter, a nossa vida diante do Senhor e reconhecer, ó Deus, que a alegria está no Senhor. Que esta noite, Deus, nós possamos, através da ação do Seu Espírito, dessa palavra maravilhosa, sairmos daqui transbordando, cheio da Tua graça, cheio da Sua presença, para manifestar isso no nosso viver, quando as pessoas poderão olhar para nós e ver a alegria do nosso coração. Deus abençoa cada um que está aqui presente nesta noite, cada mente, para que possa sair daqui edificada, que possa sair daqui jubilando de alegria, porque conhece e está na presença do nosso Deus. Muito obrigado, Pai, por essa certeza que toma o meu coração, por essa certeza, por essa convicção de que o Senhor é o refúgio, de que o Senhor é o abrigo, de que o Senhor cuida de nós. E que esta noite os olhos daqueles que ainda não conseguem enxergar isso possam se abrir de forma a enxergar e compreender nitidamente aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor é para as nossas vidas. É a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos alegres hoje? Será que todos podem dizer amém quando o pastor pede? Estamos alegres? O que nós entendemos por alegria? O que alegra o coração de um, pode não alegrar o coração do outro. O que traz regozijo para um, pode não trazer para o outro. Depende do que você está buscando para a alegria, ou para viver a alegria. Estes salmos é a manifestação graciosa de alguém que encontrou a verdadeira felicidade e por gratidão derrama seu sentimento diante daquele que através do perdão restaurou sua vida e trouxe alívio à culpa do pecado que o condenava e lhe causava tantas dores. Diante desse salmo, podemos refletir sobre o desejo de Deus em restaurar nossas vidas de forma plena, para vivermos a comunhão com Ele e todos aqueles que fazem parte do nosso convívio.
Vamos aprender então um pouco com esta porção sobre o que a restauração pelo perdão que Deus dá pode trazer de benefício para as nossas vidas. Nós, olhando para a expressão do que está sendo dito aqui através do salmista, percebe-se alguém que encontrou realmente a alegria, alguém que encontrou a paz, e é isso que nós queremos aprender um pouquinho, para que nós possamos, diante das lutas, circunstâncias diárias que nós vivemos, poder sentir a paz. Paz. Mas que paz, pastor? Se nós vivemos trancados dentro das nossas casas, e mesmo com toda a segurança que nós colocamos, com as fechaduras, alarmes, enfim, tudo aquilo que a gente pode colocar para trazer uma certa paz para a gente, né, de a gente se sentir seguro dentro de casa, não é suficiente. E não é. Nós temos aqui, vivendo um tempo terrível na nossa cidade, onde os assaltos às casas estão diariamente acontecendo. Só no nosso convívio, essa semana, foram 3 famílias, se eu não me engano, 3 famílias. Uma foi a minha sobrinha, que saiu para trabalhar, quando voltou, camaradas tinham entrado com o carro dentro da garagem da casa dela, abriram a casa e colocaram tudo que puderam para dentro do carro e foram embora. Na mesma semana, a Ariana, que é Johnny, a esposa do Johnny, também, quando voltaram para a casa do trabalho, chegaram, a sua casa estava arrombada, os seus pertences tinham sido levados dentro de casa. As pessoas estão vivendo essa insegurança. Sem contar que você está caminhando na rua e simplesmente surge alguém do nada e te assalta, leva teus pertences, como aconteceu com o nosso menino Natan, no dia que ele estava vindo da aula, junto com outro coleguinha, simplesmente foi cercado por 2 marginais e levaram o celular dele, e se tivesse mais coisa, teria levado. Quantas pessoas nós vemos que são assaltadas, e todos os dias, mas quando ainda não acontece nenhum prejuízo com a vida das pessoas, mas e quando as pessoas ainda são machucadas, maltratadas, humilhadas, porque já é uma humilhação a pessoa passar por aquela situação, por aquela circunstância de ter que se obrigar a dar aquilo que custou algo para ela, e ela ser humilhada daquela forma, é um trauma que vai criando, e as pessoas estão sofrendo. Hoje, a insegurança é terrível, diante de uma sociedade corrompida, como a que nós estamos vivendo. Mas o que é que falta para que a paz possa reinar na vida das pessoas? Nós temos aqui a expressão do salmista. Irmãos, o homem só poderá ser feliz e só poderá ter a paz se ele realmente estiver vivendo na presença de Deus, estiver desfrutando da graça, da salvação que Deus oferece a todos nós. Caso contrário, nós não encontraremos paz, nós não encontraremos felicidade. Então, a restauração que Deus quer fazer em nossas vidas vai trazer algumas coisas muito importantes para nós vivermos, especialmente nesta época de tantas lutas, de tantas desgraças, de tantas coisas ruins que acontecem todos os dias diante de nós, como basta ligar a televisão na hora do telejornal, e hoje não precisa mais nem estar, você às vezes está assistindo uma programação, vem lá uma manchete de última hora, em caráter especial, para informar alguma coisa de ruim que está acontecendo. Dificilmente, eu não me lembro, foram poucas as vezes que interrompe uma programação para dar uma boa notícia, para dizer que está acontecendo uma coisa boa. Eu não me lembro, mas coisas ruins, porque o nosso mundo está corrompido.
As pessoas estão corrompidas porque elas estão distante de Deus, elas estão degeneradas, estão se degenerando, estão apodrecendo na sua essência daquilo que Deus fez, lá à sua imagem e semelhança. E o que está causando isso, irmãos? É o pecado. E aqui nós encontramos os salmistas expressando, olha o que ele diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Essa, irmãos, é a condição que Deus quer restaurar no ser humano. Esta é a condição que Ele está restaurando em mim, é a condição que Ele quer restaurar em você. E por isso, você precisa chegar à presença de Deus. Diante da restauração que Deus está fazendo, nós vamos então experimentar algumas coisas, como a alegria plena por saber que Deus, Ele perdoou os seus pecados. Por saber que Deus apagou o seu passado, que afastava você da presença, que afastava você da comunhão com Ele. Então essa alegria começa a tomar o seu coração, porque o homem, através da restauração que Deus está fazendo pela palavra, pela ação do Espírito, está sendo transformado para voltar a expressar e a viver aquele projeto inicial que Deus tinha, de que o homem vivesse a paz, de que o homem vivesse sem as lutas, sem as crises que nós enfrentamos hoje. Mas é claro que enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos sentir esta paz, porque nós estamos olhando para o futuro, porque é o futuro que está preparado, aonde não haverá mais guerras, aonde não haverá mais medo, aonde não haverá mais dor. Lá na eternidade nós vamos desfrutar tudo isso. Mas o salmista está dizendo aqui, e eu tenho experimentado isso, e tenho certeza que muitos dos irmãos têm experimentado isso, que nós já podemos gozar dessa alegria, que nós já podemos experimentar essa paz, ainda que, mesmo nesse mundo de tribulação, mesmo nesse mundo de turbulência. Irmãos, eu me lembro de quando eu dei os meus primeiros passos, quando eu retornei para a presença de Deus. Sim, queridos, porque todos nós sabemos que desde que o pecado entrou no mundo, todos nós fomos afastados da presença de Deus. Não tem como negar isso, está registrado nas Escrituras do início ao fim. O pecado nos afastou e continua nos afastando de Deus. A iniquidade, porque às vezes nós temos uma ideia, porque nós fomos perdoados do pecado, porque Deus nos purificou do pecado. Amém, Deus perdoou, Ele apagou os pecados, mas existe a iniquidade, que é tão ruim quanto o pecado. E a iniquidade, irmãos, é aquilo que nós continuamos fazendo de errado, sabendo que está errado e que estamos ofendendo o nosso Deus. Estamos desobedecendo aquilo que Ele quer, aquilo que Ele ensina, aquilo que Ele instrui através da palavra de Deus. Então o pecado, a iniquidade, continua separando o homem da presença de Deus. Mas o salmista diz aqui que naquele momento que ele sofria, que ele sentia o peso do pecado sobre ele, que ele sofria a opressão, que ele sofria com o seu próprio corpo, como muitas pessoas nós vemos aí gemendo, irmãos, estão sofrendo tantas coisas ruins acontecendo na sua vida, porque essa pessoa não consegue colocar a sua vida perante Deus, não consegue chegar diante de Deus para ouvir aquilo que Deus está pedindo e obedecer, para então experimentar o cuidado, para experimentar o refúgio, a fortaleza que é Deus. Muitas pessoas, irmãos, dentro das igrejas, como nós estamos aqui hoje, mesmo aquelas que dizem que estão na presença de Deus, que estão caminhando junto com as pessoas, servindo a Deus, muitas vezes participando de atividades, aquela pessoa ativa, mas essa pessoa não consegue sentir a paz,
ela não consegue sentir alegria. Ela olha em sua volta e só vê lutas, problemas, dificuldades, e ela não consegue sentir paz diante disso. E aí o salmista está dizendo: olha, eu vivi assim, mas quando eu cheguei diante de Deus, eu reconheci os meus pecados, eu vi que eu estava errado, eu confessei, eu contei para Deus, eu falei para Deus do que eu estava vivendo, a dificuldade que eu estava tendo. Então o Senhor perdoou os meus pecados, e então agora eu canto de alegria, porque Deus me deu a vitória. Lembra quando nós falamos aqui no Salmos 46, que há batalhas que nós nunca vamos vencer. Se você estiver lutando contra a vontade de Deus, irmão, pode acreditar que você nunca irá vencer e nunca encontrará paz, porque você está lutando contra Deus. O que é lutar contra Deus? É não aceitar o que Ele tem como propósito para a sua vida. É quando você nega aquilo que Deus está colocando claramente diante de você, quando Deus está informando a você, através das Escrituras, dizendo: meu filho, este é o caminho que eu quero que você trilhe, é por este caminho que eu quero que você ande, é dessa forma que eu quero que você viva. Mas você começa a endurecer o coração e diz: não, isso é muito difícil para mim, e você continua lutando contra aquilo que Deus quer, porque Deus quer restaurar a sua vida, Ele quer te fazer de novo, como é promessa dele na sua palavra. E aí então, irmãos, quando o salmista consegue olhar para ele e ver que muito do que estava acontecendo na sua vida é porque ele estava errando, é porque ele não estava colocando a sua vida diante de Deus, e aí então ele não conseguia entender, e ele não conseguia ver com os olhos espirituais aquilo que Deus podia fazer para a sua vida. E no momento que ele confessa, então ele diz que ele se sente aliviado. Por quê? Porque ele reconheceu o perdão de Deus. Eu lembro que quando eu conheci a palavra de Deus, os primeiros momentos, quando a palavra começou a entrar na minha mente, porque eu já lia a Bíblia, eu já participava de cultos, de tantas formas, né, que a gente buscava corrente disso, corrente daquilo, buscava um monte de fórmulas, né, expressar a nossa fé, mas eu nunca tinha ouvido a palavra de uma forma que tomasse a minha mente, tomasse meu coração, para fazer ver a condição que eu estava vivendo diante de Deus. E quando a palavra de Deus entrou no meu coração, entrou na minha mente, abriu os meus olhos, tirou aquela venda. Lembra do apóstolo Paulo, que estava com os seus olhos fechados, que pareciam escamas? Quando a escama caiu, então ele conseguiu ver. Mais ou menos isso que eu senti, irmãos, porque até então eu não sentia nada daquilo que eu estava sentindo naquele momento, quando Deus entrou na minha mente, quando Deus entrou no meu coração, através da sua palavra, e começou a moldar a minha vida. A alegria que eu senti, a paz que eu senti naquele momento. E olha, irmãos, que era um momento de crises, momento de dificuldades. Eu e a minha esposa, naquele momento, estávamos praticamente para separarmos, por tantas crises que nós vivíamos no nosso casamento, e sem contar o problema financeiro e coisas que nos cercavam. Mas quando a palavra de Deus entrou na nossa mente, entrou na nossa vida, quando eu experimentei isso, eu confesso que eu nunca senti uma alegria como aquela, irmãos. É disso que o salmista está falando, é isso que nós precisamos experimentar, deixar esta palavra tomar o nosso coração, para nos moldar de dentro para fora, irmãos, fazer com que nós enxergamos aquilo que Deus tem como propósito. Ah, mas o pastor, então agora é perfeito? Não, eu não sou perfeito, eu continuo um ser humano errando de igual modo, irmãos. Mas hoje eu caminho com meus olhos voltados para aquilo que Jesus está direcionando na minha vida, e isso tem feito toda a diferença para me sentir paz,
Às vezes eu sou questionado, mas como que o pastor resiste a isso, resiste àquilo? Como que o pastor enfrenta essas situações? Porque eu aprendi, irmãos, que eu estou na presença de Deus e aquilo que eu não posso lutar, eu não vou lutar. Eu coloco diante de Deus. Mas o pastor não tem coração? Muito pelo contrário. Eu tenho coração, mas eu vou só até onde eu posso. O resto é com Deus. É com a pessoa, é com o ser humano, porque se a pessoa não abrir o seu coração, não abrir os seus olhos para perceber o que Deus pode fazer e não permitir que isso aconteça, ela nunca vai experimentar essa alegria. Ela nunca vai poder abrir o seu coração para dizer: Senhor, eu sou pecador, eu estou errado, eu quero ser restaurado, eu quero ser transformado, eu quero viver essa experiência. Olha só, irmão, o que é a vida de alguém transformado? A vida de alguém transformado agora, esse homem, ele quer recuperar tudo que ele havia perdido, tudo aquilo que ele sentia lá de tristeza, né, de desânimo, tudo aquilo que ele não fazia, agora ele quer fazer na presença de Deus. E ele diz que ele canta agora com alegria, porque o Senhor o cerca de cânticos de vitória. Ele pode olhar o agir de Deus. Você pode ver as bênçãos que Deus está fazendo na sua vida? Pode. Você tem percebido o cuidado de Deus que Ele tem com você? Você tem prestado atenção naquilo que Deus está realizando na sua família? Como que você está enxergando Deus neste momento? Porque quando Deus entra no nosso coração e Ele começa a transformar, a nossa expressão começa a mudar, o nosso sentimento, o nosso desejo, e nós queremos. Eu me lembro que eu queria falar de Deus para todo mundo, irmãos. Não é diferente hoje, quando eu vejo as pessoas se convertendo logo no início, as pessoas querem desbravar, porque elas descobriram algo muito diferente daquilo que elas estavam vivendo. É verdade ou não é? Você já não viveu isso? E isso deve ser uma coisa constante, para que nós possamos viver na presença de Deus. E aí então aquele homem, esse salmista, está expressando essa alegria de estar na presença de Deus, porque agora ele está aliviado, porque aquilo que condenava ele, o pecado que afastava ele da comunhão com Deus, não existia mais. Como é bom, né, irmãos? Como é bom a gente sentir o cuidado de alguém. E o Salmo 66, no verso 16 e 18, ainda diz assim: olha só, esse é o testemunho de alguém que está sendo transformado. Esse é o testemunho de uma vida que está glorificando a Deus, que está jubilando, porque está na presença de Deus, mesmo em meio a situações. Ou você acha que quando o salmista está falando aqui, as coisas, as lutas, as dificuldades, eu não quero nem entrar no contexto, se ele estava no deserto, se ele estava no exílio, se ele estava em que situação ele estava, mas você acha que mudou as coisas? O que mudou é que agora ele conseguia enxergar Deus na vida dele, ele confiava em Deus. Essa é a segurança que o mundo precisa. Nós queremos confiar em coisas, objetos, na nossa força, nos nossos projetos, naquilo que é passageiro e que vai acabar. E esquecemos de confiar nossa vida naquilo que Deus tem como projeto. E Ele diz: eu bem sei os planos que eu tenho para vós, planos de bênção, planos de bem e não de mal. O que Deus tem para nós é o melhor. Mas o salmista lá no capítulo 66, no Salmo 66, no verso 16 e 18, ele diz assim: venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhe o que Ele fez por mim. Olha, irmãos, o salmista está expressando: eu vou contar o que Ele fez por mim. A Ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvia. Esse é o reconhecimento que nós precisamos ter, irmãos. Olha só, ele está dizendo: venham todos vocês que temem a Deus, eu vou contar o que Ele fez comigo. O que Ele fez foi tirar o
peso que condenava, foi absolvê-lo, justificá-lo do pecado que o condenava. E ele aqui então está expressando agora, se eu continuasse com o pecado no meu coração, se eu não tivesse abrido meus lábios, se eu não tivesse confessado diante de Deus, eu estava ainda sofrendo. Que falta, irmãos, para nós sentirmos a verdadeira alegria, é abrir o nosso coração perante Deus, reconhecer a nossa condição diante de Deus. E quando eu falo isso, irmãos, nós temos a referência aqui, a palavra de Deus, que tem nos orientado aquilo que Deus quer, e quando nós endurecemos o nosso coração para obedecer esta palavra, é que nós estamos indo contra o nosso Deus, estamos lutando contra o que Ele tem para nós, e aí nós não conseguimos sentir alegria, nós não conseguimos sentir paz. Olhe para aquela pessoa que está desanimada, perto de você, os irmãos que estão no nosso meio, qual as lutas que eles estão enfrentando, que é diferente de você, mas eles estão desanimados, e o problema deles está com Deus. Por quê? Porque o pecado, irmãos, o pecado nos separa de Deus, e se nós não estivermos em comunhão com Deus, não existirá paz, não existirá alegria. Nós precisamos entender isso. O apóstolo vai dizer, se você não consegue amar o seu irmão a quem você vê, como que você vai amar a Deus a quem não vê? Primeiro nós precisamos ligar a nossa comunhão com Deus, e Deus conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso coração. Não adianta nós apresentarmos um culto hipócrita para Ele, não adianta nós colocarmos uma oferta de hipocrisia. Deus sabe o que está saindo do nosso lábio, se é verdadeiro ou não, e nós precisamos refletir isso, porque Ele é um Deus que sonda e que conhece. E o salmista está dizendo aqui que ele só sentiu alegria quando ele entendeu isso, e quando ele chegou diante de Deus, na condição de pecador, e disse que era pecador, e quando então ele pôde pedir perdão para Deus. Então, dentro da restauração que Deus está fazendo na humanidade, naqueles que estão entendendo o projeto dele, é esse, irmãos. Trazer de volta a alegria da salvação, trazer de volta a alegria de estar vivendo a comunhão, de estar na sua presença, de sentir esta segurança, que é a segunda coisa importante que eu quero estar falando nesta noite dentro desse salmo. O sentimento de segurança por saber que Deus ouve a oração do justo. Olha o verso 6 e 7, que diz assim: portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Irmãos, o que é isso? Enquanto pode ser encontrado. Deus, Ele é misericordioso, Ele é gracioso até o fim das nossas vidas. Mas você sabe quanto tempo de vida você tem? Você sabe se amanhã você vai estar vivo, se daqui a pouco você vai estar vivo? Eu não posso ter essa certeza no meu coração, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Então o salmista está dizendo, enquanto pode ser encontrado. Enquanto pode ser encontrado, é neste momento que você está entendendo que você precisa buscar a Deus em oração, que você precisa estar na presença de Deus. Então, quando pode ser encontrado? Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Este é o sentimento que vai acontecendo na vida daquele que está sendo restaurado por Deus, aquele que está sendo tratado por Deus, que está na presença de Deus. Como é bom isso, queridos. Como é bom você poder confiar em alguém. Como é bom quando você sente que alguém se interessa por você, que alguém te ama verdadeiramente, que quer o teu bem, que quer o melhor para você. Não é bom? Não é maravilhoso? Como é gostoso o carinho, quando você está com o seu coração dolorido, machucado, e que você sente que alguém está se importando com você verdadeiramente.
Não é algo apenas assim superficial, mas alguém que quer o melhor para você. É isso que o salmista está dizendo aqui. Deus, Ele quer restaurar a nossa vida, Ele quer estar junto de nós, e Ele quer nos preparar para um dia nós estarmos junto dEle na eternidade. E para isso, queridos, nós precisamos, como salmista, confiar em Deus, buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Salmo 46 diz que Deus é o refúgio, que Deus é a fortaleza bem presente nas tribulações. O que Deus representa para você? A irmã Claudete aqui na introdução diz que nós temos que estar preparados para adorar a Deus, sentir o mesmo prazer de adorar a Deus nas horas alegres e nas horas tristes. Isso até parece hipocrisia falar desta forma, mas é isso que Deus espera de nós, irmãos. É claro que o sentimento, a expressão pode mudar, mas Deus quer que você tenha alegria se você está vendo Deus agir na sua vida, em toda e qualquer circunstância. Por isso nós vemos a expressão do apóstolo Paulo: eu sei viver no pouco, eu sei viver no muito, eu sei passar necessidade, mas eu sei ter abundância. Porque ele sabe que tudo provém de Deus, e aí Jesus ele vai dizer que nós temos que estar contente com aquilo que Deus tem nos dado. Não é isso que Jesus diz? Ele vai dizer: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Os bens dessa vida, as coisas dessa vida que nós almejamos, elas são necessárias. Deus vai abençoar, mas antes você precisa conhecer a justiça de Deus. Antes você precisa estar na segurança, na presença de Deus. Porque todas essas coisas, irmãos, elas vão passar, vão ficar, e elas não entrarão no refúgio verdadeiro, no refúgio eterno, porque elas não fazem parte deste propósito, desse plano maravilhoso de Deus. Então, o que é que tem alegrado o teu coração? As coisas desse mundo? As suas conquistas? Elas te trarão decepção, com toda certeza. Te farão sofrer, com toda certeza. Não estou dizendo que você não terá lutas, não estou dizendo que você não terá dificuldades na presença do Senhor, mas Jesus diz o quê? Tende bom ânimo, porque eu venci. Na presença de Deus, queridos, nós sentimos a paz, porque nós estamos como que nessa fortaleza, guardados, porque há um caminho, há uma direção, e que nos conduz à paz, que nos conduz à eternidade, aonde nós gozaremos de tudo aquilo que nós almejamos aqui nessa terra, e que não conseguimos alcançar, porque Deus está prometendo para nós, e eu creio nessa promessa, eu creio nesse Deus. A verdadeira alegria para a sua vida está muito perto. O apóstolo Pedro reconheceu isso quando disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Será que nós podemos dizer isso, irmãos? Diante das lutas, diante das aflições, diante das perseguições que ocorrem em nossas vidas? Será que nós podemos dizer isso com essa convicção? Não, Senhor, eu jamais sairei da sua presença, porque aqui eu estou seguro, aqui eu estou guardado, diante do Senhor eu posso ainda expressar e viver a paz, mesmo que o mundo esteja pegando fogo em minha volta, mesmo que haja turbulência, mesmo que haja maremotos, mesmo que haja todas as dificuldades da vida, mas eu estou na sua presença, eu me sinto seguro, porque eu sei que há um projeto, que há um caminho, que há um futuro preparado para mim, e que eu vou chegar lá, porque o Senhor me conduzirá. E por isso, irmãos, nós precisamos confessar os nossos pecados,
diante do nosso Deus, reconhecer quem nós somos, para que Deus possa restaurar-nos novamente, de forma a nós experimentarmos a alegria, o cuidado, a paz que só Deus pode nos dar. Jesus, ele vai dizer que quando você busca a justiça de Deus, quando você busca o reino de Deus com prioridade, como as primícias para a sua vida, quando você é capaz de deixar todas as outras coisas para servir e para honrar a Deus, você será exaltado e você receberá 100 vezes mais além daquilo que você tem. Jesus está falando de uma forma aqui que vale a pena, irmãos, nós servirmos a Deus, mas façam uma análise consigo mesmo, se diante das circunstâncias, diante das dificuldades da vida, a primeira coisa que você deixa de fazer é as coisas de Deus. É verdade ou não é? Talvez você diz, não, pastor, comigo não, eu sou diferente. Amém. Se você é assim, porque você está enxergando, porque você está vivendo a graça de Deus, você está sentindo alegria para servir a Deus. Mas pode fazer uma análise da sua vida. Diante das lutas, diante das coisas, a primeira coisa que você corta é o culto. Bom, mas o culto tem uma agenda, irmãos. Você sabe que ele existe no domingo, que ele existe na quinta, que ele existe... bom, pastor, mas ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Mas eu estou apenas fazendo refletir que as coisas seculares, elas estão tendo muito mais valor. E Jesus está dizendo que nós temos que buscar primeiro o quê? As coisas de Deus, o reino de Deus, a sua justiça. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas nós estamos lutando pelas outras coisas. E aí essas outras coisas passam a ser prioridades na nossa vida. E aí nós somos capazes de trocar o melhor pelo pior. Veja o que Jesus diz lá, em Mateus, no capítulo 19, no verso 29. E todo que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Deus não está aqui prometendo apenas riqueza, não está querendo fazer um negócio contigo, não. Ele está querendo fazer você entender que estar diante de Deus, estar sob o cuidado, estar no abrigo, estar no refúgio que é Deus, é muito melhor. É muito melhor. Porque Ele sabe e Ele cuida dos seus. Por isso, a oração do justo é ouvida. E é isso que ele está dizendo aqui, o salmista, quando ele diz que todos devem orar, todos os que temem ao Senhor devem orar e devem buscar a face do Senhor. Mas nós entendemos que dentro desse momento de restauração que Deus está fazendo em nossas vidas, nós vamos receber um coração inteligente, irmãos. Nós vamos receber mais disposição para ouvir e para obedecer a palavra de Deus, porque quando nós estamos sendo restaurados, quando a palavra está tocando nosso coração, está moldando a nossa vida, nós somos transformados porque os valores começam a mudar. Lembra quando eu falei que diante das circunstâncias, a primeira coisa que nós cortamos é as coisas de Deus, elas passam a ser secundária, elas passam a ser a segunda opção, mas quando nós realmente sentimos alegria por estar na presença de Deus, essas passam a ser as prioridades da nossa vida. Nós só deixamos de fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos em último caso, porque aí aquilo é prioridade. Então, o salmista, expressando aqui, ele mostra o quê? Que nós vamos receber um coração inteligente. Veja, a partir do verso 8, ele vai dizer, e eu o instruirei, o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. Muitos são as dores do ímpio, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Queridos, nós precisamos aqui entender a expressão do salmista. Ele está dizendo aqui que quando nós estamos sendo restaurados por Deus, o nosso coração, a nossa mente, ela é transformada a compreender
o projeto de Deus, o propósito de Deus. E aí nós absorvemos mais, com capacidade de discernir aquilo que é pior em nosso viver diante de Deus. Caso contrário, nós somos como animais irracionais. Somos como o burro, como a mula que empaca, e aí você vai lá, né, pessoa que está cuidando do animal, chicoteia, bate e ela continua ali. Alguém já viu uma mula empacar? Depois que empaca, irmãos, ela não sai, pode bater, só a hora que ela resolver, ela vai sair dali, a não ser que use a rédea e o freio. É assim que o mundo está fazendo com o ser humano. É assim, nós estamos sendo dominados. É como que se nós estivéssemos com uma rédea, com uns freios na boca, e somos levados para onde o diabo quer que a gente vá. Puxa para cá, vai. Puxa para cá, vai. Nós, entre aspas, estou falando de uma forma geral do que nós estamos vivendo em nossos dias. Porque não estamos usando da razão, do raciocínio, da inteligência que Deus nos deu para fazer a escolha certa. Porque se usássemos da inteligência, da razão que Deus nos deu, do conhecimento que nós temos para discernir e fazer as escolhas, nós iríamos escolher o quê? Estar na presença de Deus, obedecer o que Deus tem para nós. Mas, quando nós endurecemos como o animal irracional, nós temos a consequência. A mula empaca, apanha. E tem gente que vive apanhando, apanha, mas continua vivendo errado, porque não quer obedecer a palavra de Deus. Talvez você pode estar pensando, puxa, pastor, o senhor está falando para mim. Eu estou apanhando, eu estou com o coração duro, mas é sempre oportunidade para transformar. O salmista viveu assim, ele está dizendo que ele viveu assim, até o momento que ele reconheceu e chegou diante de Deus e entregou a sua vida. E Jesus, irmãos, é o único caminho para nós podermos chegar à presença de Deus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos ir até Deus. Mas nós precisamos fazer como o salmista fez. Precisamos reconhecer os nossos erros. Parar de apontar para as coisas, para as pessoas que estão em nosso redor. Muitas vezes nós queremos jogar a culpa, muitas vezes não, a maioria das vezes nós jogamos a culpa na igreja, nós jogamos a culpa nos irmãos, nós jogamos a culpa no sistema, nós jogamos a culpa em todas as coisas, mas não somos capazes de analisar que nós é que estamos empacados, e que nós é que precisamos mudar, nós que precisamos ser restaurados, e abrir a nossa mente e o nosso coração para poder enxergar aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer tratar em nós. Enquanto ficarmos murmurando, enquanto ficarmos reclamando, enquanto ficarmos chorando, estaremos gemendo como o salmista gemia, porque ele olhava para as coisas, olhava para o que estava acontecendo, mas não conseguia viver na presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você importante nessa reflexão. Ter amigo é uma coisa, ter colega é outra. Muitos dos crentes que estão vivendo hoje dentro das igrejas, que dizem ter Jesus no seu coração, estão vivendo como que se fossem colegas de Deus. Por quê? Colega a gente encontra esporadicamente, conversa de vez em quando, sabe do que acontece na vida dele por outros ou de vez em quando. É assim que tem gente vivendo, como colegas de Deus. Amigo é diferente. Amigo é aquele que você tem contato, que você tem intimidade, que você conhece, que você conversa, que você tem liberdade para falar. E é isso que Deus quer. Deus quer ter intimidade. Ele quer estar na sua presença. Viver uma vida como colega de Deus pode até ser uma boa coisa. Não vou dizer que é mal, mas não é o que Deus quer.
Agora, viver como amigo, na intimidade, de poder ouvir o que Deus está tratando diariamente, o tempo todo, é uma outra coisa. O que você tem sido de Deus? Para um pouquinho para pensar. Você tem sido amigo ou você tem sido colega? Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para nos fazer mais do que amigos. Você pode entender isso? Ser amigo já é uma maravilha, quando você pode conversar com um amigo, mas quando você conversa com o seu pai, quando você conversa com a sua mãe, que são as pessoas mais íntimas e que mais te amam e que fazem qualquer coisa para te dar o melhor, não é muito melhor? Então é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio para te tornar filho, para te tornar família, herdeiro de tudo que Deus tem. Você quer sentir alegria? Você precisa de Jesus. Se você não tiver Jesus na sua vida, se você não confessar Jesus, você nunca poderá expressar a alegria que o salmista está expressando aqui. Talvez você nunca terá esse sentimento, mas você precisa, como o salmista, reconhecer os seus pecados, reconhecer o seu erro, deixar de ser um animal irracional, usar da inteligência para tomar uma posição e dizer: a partir de hoje, Senhor, eu quero viver, eu quero estar no seu aprisco, eu quero estar diante do Senhor, eu quero sentir esse cuidado, eu quero sentir essa alegria. E para isso, meus queridos, nós precisamos de Jesus, porque em tudo nessa vida existe um início, existe um meio e existe um fim. É isso ou não é? Muitas pessoas começam bem, mas ficam no meio do caminho. Jesus, ele vem dizer que se nós estivermos caminhando no caminho que é Ele, o caminho que leva a Deus, porque Ele é o único meio de chegarmos a Deus, então nós vamos viver uma vida, porque Ele é o Alfa. Veja lá o que está escrito, Apocalipse 21, verso 6. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Agora, o mais importante: a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Você quer beber uma água que te trará alegria, que trará paz, mesmo em meio ao caos que nós estamos vivendo? Então entregue o seu coração a Jesus. E Ele está aqui nesta noite. E Ele, da mesma forma que Ele morreu naquela cruz, Ele está de braços abertos para receber você. Porque foi para isso que Ele derramou o seu sangue, entregou a sua vida, para que você pudesse ser alcançado, para que você pudesse trilhar nesse caminho que conduz à eternidade, e que você pode desfrutar já do cuidado de Deus, sentir a segurança e a alegria da salvação. Como é feliz, o salmista diz, aquele a quem Deus perdoa o pecado. Como é feliz aquele que Deus olha e não vê transgressão. Você quer isso para a sua vida? Abra o seu coração nessa noite diante de Deus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça neste momento, reflita um pouco naquilo que Deus falou com você. E eu quero concluir essa mensagem dizendo: se você quer restauração para a sua vida, para a sua família, comece reconhecendo os seus pecados. Confesse-os a Deus. Experimente a alegria do perdão e você com certeza sentirá a paz, a proteção e o cuidado de Deus. Mais que isso, você vai viver uma vida de plenitude no amor de Deus. Porque Jesus disse que Ele veio para que nós pudéssemos viver uma vida plena na presença do Senhor. Se você quer isso, então, faça como o salmista. Olhe para dentro de você, reconheça o que tem impedido você de sentir esta alegria e coloque diante de Deus, e Ele começará a restaurar a sua vida, Ele vai restaurar o seu sentimento, Ele vai restaurar o seu caminho, Ele vai restaurar suas vistas, Ele vai restaurar o seu coração, para você viver uma vida plena de comunhão, de amor com Deus e com aqueles que estão vivendo diante de você.
Se você quer isso para você, para a sua família, para aqueles que estão perto de você, fale com Deus neste momento. Faça como o salmista. Reconheça quem você é diante de Deus. Confesse a Ele e deixe Ele te purificar. Deixe Ele restaurar a sua vida. Pai, nós queremos agradecer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que nós pudemos viver nesta noite. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado porque nós pudemos cantar, nós pudemos exaltar, nós pudemos bendizer o seu santo e glorioso nome. Deus, nós pudemos viver essa comunhão maravilhosa de estarmos juntos, mas mais do que isso, Senhor, é sentir a sua presença, o seu cuidado para nos fazer entender o plano maravilhoso que o Senhor tem para nós sentir a paz, para nós caminharmos a nossa vida, mesmo em meio às turbulências, com os nossos olhos fitos na eternidade, aonde está preparado o melhor para todos aqueles que são justos ou justificados do pecado, que são perdoados do pecado, que vivem na sua presença, que vivem guardados, protegidos pelo Senhor. Deus, eu levanto a minha voz neste momento, pedindo, Deus, a sua graça, pedindo a sua misericórdia a esta igreja. Eu não sei como está a vida dos teus filhos aqui nesta noite, mas o Senhor o conhece, Pai. Talvez esteja alguém que se enquadre, ó Deus, na descrição deste salmo, daquilo que o salmista estava vivendo. Na sua vida não há paz, na sua vida não há alegria, não há, Deus, motivação para servir, para estar na sua presença. Pai, eu não sei o que essa pessoa está vivendo. Talvez esteja alguém entre nós aqui, ó Pai, que não experimentou a restauração, nunca chegou diante do Senhor para apresentar a sua vida, para pedir a restauração. Quem sabe nesta noite, ó Pai, através do Senhor Jesus, que está presente aqui, essa vida possa abrir o seu coração e dizer que quer agora entrar no seu aprisco. Quer entrar, ó Deus, no seu reino, quer entrar, ó Deus, neste abrigo, quer estar guardado, quer estar protegido, quer essa restauração que só o Senhor pode fazer. Ai, que esta pessoa possa experimentar a alegria da salvação que só o Senhor pode dar. Talvez, ó Deus, haja alguém que esteja lutando consigo e contra aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Pai, que esta noite este coração possa amolecer, que esta vida possa abrir os olhos espirituais para perceber e enxergar aquilo que o Senhor tem de melhor preparado para ela. Não permita, ó Pai, que ninguém saia daqui sem estar completamente restaurado, sem estar com o seu coração purificado, perdoado, justificado de todo o pecado que o condena, de todo o pecado que o afasta da comunhão com o Senhor, de toda a iniquidade, ó Deus, que tem atrapalhado a comunhão entre os irmãos e com o Senhor também. Que esta igreja possa ser restaurada na sua mente, no seu coração, e que possamos sair daqui, ó Deus, como salmista, jubilando com cânticos de vitória por aquilo que o Senhor está realizando, por aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Que as nossas alegrias possam também, ó Deus, ser derramadas de forma a alcançar aqueles que estão perto de nós. Esta é a minha oração, Deus, é o meu desejo, e eu a faço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, que Deus ilumine, faça resplandecer o seu rosto sobre vós, vos dê a paz numa semana de bênçãos. Amém?